Bom dia, Vinícius. Bom dia. E esse sapo aí? É do próprio Zoom? Não, Ah, eu que tá. baixei a imagem. Ah, entendi. Beleza. Vamos aguardar o pessoal, mas na página 23, tá? Do capítulo 5. Bom dia, Luna. Hein, Luna, consegue me ouvir? Oi? Sim. Deixa eu te perguntar, você fez as atividades do livro 2? Sim. Ah, beleza. Não era só para confirmar. Você me perguntou de uma atividade, agora eu lembrei, eu não te respondi. Qual é essa atividade mesmo? É atividade Você me falou uma página, não é? quatorze. 11? 14. Ah, tá, mas é qual o livro? O livro 2? É, livro 2. Eu perguntei se você tinha corrigido. Ah, tá. Provavelmente deve ter uma videoaula na sala de aula virtual, mas eu vou confirmar para você, porque assim de mente eu não consigo lembrar. Aí eu vou olhar Ok. qual é a atividade e vou confirmar lá na sala, tá bom? Aí eu Uhum. te mando a mensagem. Tá bom. Tranquilo. Nós já vamos começar, é 10h40, aí o pessoal vai chegando depois. E Laísa, bom dia. Bom dia, professor. Beleza. Pessoal, nós já vamos então iniciar, são 10h40. À medida que o povo for chegando aí, eu vou depois fazendo a chamada e vou conversando com vocês. Vejam bem, a página da aula de hoje é a página 23 do livro novo, né, que é o livro 3, no capítulo 5, ok? Chegou Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia. Pedro, página 23, tá? Do novo livro, capítulo 5. O, li- Meninos, oi, o pode livro falar. 3, né, tio? O livro 3, Página 25? página 23, Ah, tá. beleza?
Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre métodos contraceptivos. Nas aulas anteriores, nós estivemos falando, né, sobre assuntos relacionados a isso. Na nossa aula online, na semana passada, foi sobre o sistema genital feminino. Aí, entre a aula da semana passada e a aula de hoje, nós tivemos videoaulas, que foram postadas na sala virtual, né, onde nós falamos sobre diversos assuntos. Entre eles, nós falamos sobre parto, gravidez, sobre fecundação. Falamos na aula de ontem, que eu postei, acho que eu postei hoje, cedo ou ontem à noite, sobre sexualidade, temas assim, a formação de gêmeos. Então, tudo isso está entre essas duas aulas. Quem não assistiu, assistam lá. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre métodos contraceptivos, ok? Só colocar a presença aqui. Chegou Lara e Eduarda. Bom dia, meninas. Bom dia. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguém. E Ana Gabriela também, né? Bom dia. Bom dia. Pessoal, alguém saberia me dizer para que servem os métodos contraceptivos? Que página, tio? Página 23, Eduarda. Professor, Pode falar, eu Lara. acho que é para impedir de um desenvolvimento de um feto. Ok. É um impedimento para que não aconteça o desenvolvimento de um feto, né? Segundo o que Lara falou. Alguém tem alguma outra informação sobre? Impedir que o espermatozoide chegue no óvulo. A impedir com que o espermatozoide encontre com o óvulo os dois gametas, né, masculino e feminino. Beleza, Vinícius? Mais alguém, pessoal? Lembrando que a participação de vocês é importante, hein? Avaliação. Olha só. Muito bem, meninos. É a questão do impedimento de uma possível gravidez, né, que é o desenvolvimento do feto, que é a fecundação. Aí já entra questões que a gente fala até mesmo sobre a vida, em que momento que começa a vida, né? Se é no momento ali que encontrou os gametas, como o Vinícius falou, ou se é no momento do desenvolvimento do feto, igual a Lara falou, né? Em que estágio? Mas os métodos contraceptivos são justamente, o nome já diz, contracepção é impedir, né, com que haja o processo de fecundação para a formação do bebê, ok? Para o desenvolvimento. Mas os métodos contraceptivos somente evitam a gravidez? O que vocês acham? Evita Não. doenças sexualmente transmissíveis. Ótimo, ele não evita somente a gravidez. Os métodos contraceptivos, alguns deles, podem também prevenir contra as antigas DSTs, igual o Vinícius falou. Agora, Vinícius, tem um novo nome. Na biologia, de vez em quando tem umas mudanças, e é bom a gente se atentar a elas, porque isso é algo muito novo. Essa mudança foi bem recente. Então, agora, ao invés de a gente chamar de DSTs, nós vamos chamar de ISTs, que é o próximo assunto até na próxima aula. IST, o que mudou então? Ao invés de ser doenças, agora é infecção sexualmente transmissível, ok? Na aula da semana que vem eu explico o porquê da mudança desse nome. Mas tá certinho, Vinícius. Ao invés do método somente alguns, né, impedir a gravidez, eles também previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Tranquilo? Murilo chegou aí agora também, né? Bom dia, Murilo. Pessoal, Bom dia. quando a pessoa, tanto o rapaz quanto a moça, chega numa fase, né, em que ele vai iniciar a sua vida sexual, ele precisa conhecer acerca de todos os métodos, de quais são as suas responsabilidades, tem que fazer toda uma análise. Na constituição de uma família mesmo, é necessário haver um pensamento, um planejamento, e tudo isso deve ser feito com consciência, porque os impactos que isso vai trazer na vida da pessoa é muito grande, as responsabilidades são muito grandes. Essa introdução do capítulo traz bem sobre isso. Conhecer acerca de métodos contraceptivos faz parte até mesmo do planejamento familiar de muitas pessoas. A gente não está falando só de vida sexual ativa de pessoas
que não tem um compromisso sério. A gente está falando até mesmo aqui do uso destes métodos em planejamento familiar. Por exemplo, existem famílias que o casal ele vai se casar e vai passar um tempo para eles terem, né, os filhos, porque eles querem ter toda a organização financeira, todas as condições, porque ter um filho nos dias de hoje não é tão simples assim, não é tão fácil e tem muitas responsabilidades a se cumprir. Então, ter esse planejamento familiar é muito importante. E na aula anterior que eu falei sobre sexualidade, nós até comentamos que a questão do ato sexual, quando fala de sexualidade, não se restringe somente a isso, ato sexual. Isso quer dizer também que envolve muitas outras áreas, como psicológicas, afetivas, comportamentais. Então, ter todas essas mudanças que a pessoa começa a sofrer a partir da adolescência, né, devido a todas aqueles picos hormonais, todas aquelas modificações sofridas, tudo isso é importante ir passo a passo, fazendo, né, e vivendo tudo com muita consciência. Então, aí entram os métodos contraceptivos. Hoje, nós sabemos que existem muitas coisas acontecendo, né, como gravidez na adolescência, que é um tema que se debate desde muito tempo, porém, nos dias atuais ainda acontece, né? E, às vezes, nós podemos dizer que é por falta de conhecimento. As pessoas não conhecem, talvez, os métodos, ou é a ignorância mesmo, né? Mas esse assunto é trabalhado no ensino fundamental, igual vocês ainda são adolescentes, são muito novos, se for pensar nesse sentido, mas precisa se conhecer acerca disso desde já, sobre a saúde de vocês, né? Sobre essa questão aqui envolvendo o relacionamento, envolvendo a gravidez, por causa dos diversos problemas que isso traz para a vida das pessoas, ok? Quando não feito de maneira consciente. Então, aqui vocês podem ver nessa introdução, né, que fala dessa questão da construção familiar, da paternidade, ter um filho aqui é um momento extremamente especial na vida da pessoa, do casal, no caso, porém, isso aí não pode ser de qualquer maneira como nós falamos. Então, o assunto, que é o método contraceptivo, ele entra justamente para se evitar uma gravidez em certas situações ou prevenir as ISTs, como nós dissemos. E na aula de hoje nós vamos compreender acerca dos principais métodos contraceptivos. Quais são os métodos que vocês conhecem? Basicamente, aí já ouviram falar sem olhar no livro. Não tem nem como, né? E aí, alguém cita? Pode falar, métodos contraceptivos. Fala, Vinícius. Só o preservativo e o DIU. Só. Somente esses? Ah, beleza. Em algum momento vocês já estudaram sobre? Eu não. Eu Uhum. acho que não. Não me lembro. Acho que não. Eu. Professor, Ok. eu conheço Beleza. aquele comprimido também que vende nas farmácias, mas eu não sei se é a mesma coisa. Ok, é um método também. Vamos falar dele aqui, Lara. Perfeito. Então, vocês falaram sobre os preservativos, o DIU e as pílulas. Ótimo. Esse assunto, justamente, talvez se tivesse comentado em alguma outra série, assim, de maneira mais superficial, sem problemas, mas acredito que não está na grade, nem lá do Ensino Fundamental 1 e nem no Ensino Fundamental 2, sexto ou sétimo ano. Por isso é agora o momento para vocês estudarem, no oitavo. Vejam bem, os métodos contraceptivos, pessoal, eles são divididos basicamente em 3 grupos, que são os métodos de barreira, esses primeiros que nós vamos ver aqui, ok? Existem os métodos chamados hormonais, que é o próximo grupo, e o último grupo que nós vamos ver aqui, que são os métodos cirúrgicos. Então, eles são classificados nesses 3 grupos. Existem muitos métodos mesmo, contraceptivos. Só que nós vamos comentar sobre os básicos, os principais, talvez os mais utilizados. Tranquilo? Lembrando que todo estudo acerca disso daqui é informativo. É para vocês terem consciência. A partir do momento que eu conheço algo, né, eu passo a ter ciência sobre aquilo, eu vou saber argumentar, vou poder compreender. Não é nada influenciativo.
Então, por isso que nessa fase vocês precisam já passar a conhecer um pouco melhor sobre o assunto. Métodos de barreira, pessoal. Como o nome já diz, quando eu falo para vocês, o que seria uma barreira? Barreira é algo que impede a passagem, né? Que vai bloquear uma entrada, uma saída de algum lugar. Nesse caso aqui, os métodos contraceptivos, os de barreira, eles vão impedir justamente a conexão, o encontro dos gametas masculino e feminino, que foi o que Vinícius e Lara falaram no início. Esses métodos, eles impedem a chegada dos espermatozoides até o ovócito. Nós vimos já sobre a parte da fecundação, que acontece lá nas tubas uterinas. A partir do momento do ato sexual, os espermatozoides eles são liberados no sistema reprodutor feminino e eles vão, já que eles têm flagelo, né, são células que se movimentam, eles vão em direção ao ovócito, que fica lá nas tubas uterinas. E lá, se houve a ovulação, pode acontecer a gravidez. Só que esses métodos de barreira vêm justamente para impedir com que eles se encontrem. Tranquilo? É assim que funciona. E os principais aí estão os preservativos, masculino e feminino, o diafragma e o DIU de cobre, ok? São esses os principais. Vamos compreender um pouco acerca desses métodos de barreira, então. Primeiro, os preservativos, talvez os mais comuns. Se vocês veem uma campanha na TV, que é comum, né, em épocas como Carnaval, esses tempos assim de muito contato entre as pessoas, nós vemos propagandas até mesmo na TV, nas redes sociais e tudo mais, acerca da prevenção de ISTs e o incentivo, né, ao uso dos preservativos. Talvez é o método mais conhecido por ser o mais divulgado até mesmo, né? Só que como que agem esses métodos? Como que eles são? Alguém lê para mim aqui, preservativo masculino? É um envoltório de látex que deve ser coereto. É necessário deixar um pequeno espaço na ponta do preservativo a fim de que o sêmen ejaculado possa se alojar, evitando que o preservativo se rompa. Perfeito, Lara. Brigadão. Pessoal, o preservativo masculino, aqui vocês veem a imagem. A composição dele é látex, é uma substância de origem vegetal, que é elástica, né? Então, ele permite se adequar ao órgão genital masculino sem que haja esse rompimento. Mas colocar um preservativo masculino também depende dos cuidados necessários para evitar com que haja este acidente, porque se romper o preservativo, vai poder acontecer talvez ali a gravidez ou até mesmo contrair uma IST, se a pessoa, a parceira, estiver contaminada. Então, isso daí é importante haver a consciência. O preservativo, como nós falamos, ele é elástico, né, por causa dessa composição por látex, só que ele tem esse espaço aqui na ponta, onde que é o local para o alojamento do sêmen. Se esse lugar aqui não ficar o espaço vazio, ele pode provocar o rompimento. Esse é o preservativo masculino, ok? É um preservativo de composição da mesma maneira do preservativo feminino, talvez menos conhecido. Pode ser que muitos aí ouviram alguma imagem ou outra, né? Mas como não se comenta muito, desconhecem esse preservativo. Então, o preservativo masculino é o preservativo bastante comum, né? E talvez o método contraceptivo mais conhecido pelas pessoas e mais utilizado. Esse preservativo, pessoal, ele é eficaz quanto a evitar a gravidez e também a prevenção das ISTs. Mas vocês acham que esse preservativo, ele é um método contraceptivo 100% eficaz? Ele evita 100% a gravidez e 100% as ISTs? Pode falar lá. Não, não acho. Uhum. A Gabriela, acho que abriu o microfone. Eu ia falar não também. Ah, beleza. Pessoal, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. A eficácia deste aqui, que é o preservativo masculino, ela é mais elevada se comparada com os outros, justamente por evitar também as ISTs. Mas nenhum método é 100% eficaz. E até mesmo a forma de colocar, né, este preservativo
tem a ver com a sua eficácia. Tranquilo? Já o preservativo feminino, ele é uma bolsa também de látex muito maior do que o preservativo masculino. Ele possui 2 anéis de plástico, né? Um anel menor, como vocês veem aqui na imagem, em uma extremidade, um anel maior na outra extremidade. Esse anel menor, ele vai ser alojado bem ao fundo da vagina, próximo à entrada do útero, chamado de colo do útero. E essa porção maior, ela vai ficar do lado de fora, até mesmo para auxiliar ali no momento da retirada após o ato sexual. E ele vai recobrir todo o canal vaginal, ok? Aí vem dúvidas, como por exemplo, na questão, e se o casal ele utilizar, no caso, os 2 preservativos ao mesmo tempo? Então vai dobrar a eficácia? De jeito maneira. Só pode usar um tipo de preservativo, no caso daqui, masculino e feminino, desses daqui, né? Só pode usar um tipo por vez, porque o contato entre os látex pode provocar o rompimento entre eles. Então, né, substitui o outro, beleza? Mas a eficácia deles são semelhantes, desde que utilizados corretamente, beleza? Mas nada 100% eficaz. Então, tá aqui uma informação extra, né? Que o benefício talvez maior desses preservativos é a questão de impedir a gravidez e proteger as infecções sexualmente transmissíveis. Tranquilo? Algum comentário sobre eles? Ou dúvidas? Não. Não. Beleza? Esses aqui bem tranquilo. Agora, os outros, talvez vocês desconheçam, né? Ou ouviram falar muito pouco, como o diafragma. Alguém conhece o diafragma? Já ouviu falar desse método? Não. Não. Então, esse método aqui, ele é um método distinto dos outros, né? Por formato ou por forma que coloca, o local certinho, mas a composição dele é semelhante ao dos preservativos. Ele é formado por látex também. Então, ele é um anel de látex ou pode ser, talvez, de silicone, e ele deve ser colocado na vagina de modo a recobrir o colo do útero. Quando nós estudamos o sistema genital, nós vimos a porção inicial do útero que se chama colo do útero, fica no fundo da vagina. Colocar esse método aqui, ele vai ser colocado justamente lá naquele lugar, que é o colo do útero, para fazer uma barreira. Nós não estamos falando de métodos de barreira. Então, ele vai impedir a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Então, ali ele impede. E colocar esse método aqui, ele precisa também ser utilizado junto a pomadas, géis aqui, espermicidas, que, no caso, eles têm justamente a função de matar, de destruir os espermatozoides. Então, acontece justamente uma barreira, um impedimento para que os espermatozoides sigam o trajeto para haver uma possível gravidez, uma fecundação. Só que esse método aqui, ele não pode ser utilizado de qualquer forma e ele não é tão simples como os preservativos, né? Preservativos são vendidos, eles são doados também, entregues aí gratuitamente nos postos de saúde, nas unidades de saúde, por exemplo. O diafragma precisa ter um acompanhamento médico. Somente o ginecologista, já que é feminino, né, a mulher que vai fazer vai colocar esse método mesmo antes do ato sexual, então ela precisa de uma orientação médica e também tem a questão anatômica. Cada sistema reprodutor possui uma anatomia própria, um tamanho específico. Então, o médico que precisa, ou a médica, né, que precisa indicar qual é o tamanho correto do diafragma e a forma que irá utilizar. Ele deve ser após o ato sexual, né? Foi colocado após o ato sexual, espera-se cerca de 8 horas para fazer a sua retirada e a higienização para um uso posterior, novamente, ok? Esse método, ele é eficaz quanto à gravidez, tem eficácia, né? Mas claro que tem uma porcentagem também. Mas contra as infecções sexualmente transmissíveis, ele não funciona. Então, se a pessoa quer prevenir contra as infecções, esse método não é eficaz, beleza? Então, por isso, indicado talvez para um casal, né? Alguma pergunta sobre esse, pessoal? Não. Não.
Ok? Então, e o próximo aí, que é o DIU de cobre? Esse, o Vinícius até mencionou no início, né? Mas existem dois tipos de DIU. Esse aqui é o DIU de cobre, que é classificado como método de barreira também. O que seria um DIU de cobre? É um dispositivo intrauterino, por isso que significa o termo, a sigla DIU. Esse aqui é de cobre e ele tem esse formato em T, porque ele é alojado lá no interior do útero. Ele vai ficar próximo às entradas das tubas uterinas e ele vai funcionar justamente como um isolante ali. Vai impedir, ele também é de barreira, né? Vai impedir a passagem dos espermatozoides. Esse método aqui, eles falam que o cobre também tem uma função meio que espermicida, matar os espermatozoides, mas ele libera substâncias que alteram a mucosa do útero. Mucosa é a camada de células que reveste a parede interior do útero. E isso impede os espermatozoides de terem mobilidade, de se locomover ali, e eles acabam não conseguindo chegar até a região das tubas uterinas, ok? Da mesma maneira que o diafragma, o DIU, ele é implantado, nesse caso aqui ainda, ele é implantado pelo médico. Não é a mulher que vai colocar. E ele, da mesma forma que o diafragma, precisa de um acompanhamento médico. Então, a mulher ela vai ficar com esse aqui no seu organismo durante um tempo. Isso pode permanecer até cerca de 10 anos no corpo da mulher. Só que durante todo este tempo, tem que ter o acompanhamento, beleza? Lembrando que nenhum método é 100% eficaz. Há casos que a mulher implantou o DIU, por exemplo, e engravidou. Esse daí é um dos exemplos, mas tem a sua eficácia. Muitas mulheres preferem este método, outras preferem o uso do diafragma, mas cada método ele requer um cuidado específico. Esses são os métodos de barreira mais conhecidos. Agora, os métodos hormonais. Aqui a Lara até comentou sobre os comprimidos, né, sobre as pílulas. Esses métodos aqui, pessoal, estou adiantando por causa já são 11h03, mas a hora que quiser perguntar pode falar, hein? Esses métodos, eles incluem um uso regular de substâncias que são semelhantes a hormônios. E esses hormônios seriam hormônios femininos, principalmente dois que a gente até comentou, que é o estrogênio e a progesterona, que são hormônios que atuam ali na maturação do ovócito 2, né, ovócito secundário, e também na formação do espessamento da parede do endométrio, né, para uma possível gravidez. O que esses hormônios eles fazem? Eles enganam o corpo da mulher e faz com que não haja uma ovulação. Eles impedem a ovulação, a liberação do ovócito, né? Com isso, a mulher ela passa o ciclo menstrual sem ovular, sem estar fértil, o que faz com que não haja uma gravidez. Lembrando que esse método ele evita, né, a gravidez, mas ele não previne contra as ISTs. Essas substâncias, elas são inseridas em medicamentos e daí existem muitos problemas relacionados a isso. Então, não pode ser qualquer pílula utilizada por qualquer mulher. Então, não é tão simples assim, a mulher vai iniciar a vida sexual, ela vai lá numa farmácia e compra uma pílula que a amiga indicou, porque ela usa e é eficaz. Não, não é assim. Porque cada pessoa depende de ter o acompanhamento do seu ginecologista e a indicação de um medicamento próprio. A gente está falando de medicamento. Então, vai haver uma alteração hormonal no organismo da mulher. Se vocês pegarem uma bula de uma pílula anticoncepcional, ela é meio que até assustadora, devido a todas as possibilidades de efeitos colaterais que aquele medicamento pode trazer. Então, por isso que sempre um médico é quem é o profissional que vai indicar o medicamento correto. Tranquilo? Essa informação aqui é muito importante, porque os jovens desprovidos de conhecimento, que só estão preocupados, né, em se alegrar na vida sexual, mas depois acontece de eles ficarem desesperados por causa de uma possível gravidez. Aí, o que o rapaz ou a moça vão fazer? Correndo, vão lá na farmácia e vão comprar uma pílula do dia seguinte, né, que é uma outra pílula, é diferente dessa daqui, ou vão comprar, até mesmo quando inicia a vida sexual, a pílula e a moça vai começar a tomar de qualquer maneira. Não é assim, porque até mesmo pode trazer consequências, problemas para a saúde da moça,
ou até mesmo acabar não evitando a gravidez. Como que funciona, então, as pílulas aí anticoncepcionais? Essas pílulas, normalmente, elas são cartelas compostas com 21 comprimidos. O ciclo menstrual, nós já falamos que são ciclos de cerca de 28 dias, mas varia de mulher para mulher. Aí uma outra questão de cada médico indicar, né? Esses ciclos, a mulher ela vai iniciar no momento em que começa o seu ciclo, então quando desce a menstruação, ela começa a tomar os comprimidos e ela vai fazer este acompanhamento durante os dias. Encerrando os comprimidos, vão passar alguns dias e esses dias que passam sem tomar o comprimido é quando o organismo vai entender que não houve uma gravidez, então vai descer novamente a menstruação, vai descamar a parede uterina. Só lembrando que como a pílula anticoncepcional ela é hormonal, ela engana o organismo, então não há uma ovulação. Mas aí vocês podem virar e falar assim, mas professor, tem muitos casos de pessoas que tomam a pílula anticoncepcional e engravida. Então, essa daí é aquela questão de que nenhum método é 100% eficaz. E tomar uma pílula anticoncepcional como método contraceptivo requer uma disciplina muito rigorosa. A mulher tem que tomar isso todos os dias no seu horário, né, específico em que ela toma, sem esquecer. Se acaso ela esquecer de tomar uma pílula dessa, pode desregular o ciclo, aí vem uma chance de engravidar, por exemplo. Há também indícios de que efeitos de outros remédios podem inibir o efeito de uma pílula anticoncepcional, por exemplo. Então, requer toda uma disciplina. As pílulas, né, que são bem comuns, que muitas pessoas tomam, né, como método contraceptivo. Existem outros métodos hormonais sem ser as pílulas, como está escrito aqui, ó, as injeções, os adesivos e os implantes hormonais. Esses não são tão rigorosos como as pílulas. A mulher não precisa ficar tomando todos os dias. Tem um tempo específico para cada um deles, ok? Então não requer aquela administração diária. Alguma dúvida sobre isso daqui? Não. Não. Até mesmo a troca, pessoal, dessa pílula anticoncepcional deve ser uma recomendação médica. Joia? Então, muito cuidado com essas informações. Isso aqui, ó, pega muitos jovens e acaba, assim, tornando, né, atitudes erradas de muitos jovens por causa de informações errôneas. Cuidado com essas questões do uso de pílulas anticoncepcional ou a pílula do dia seguinte sem a informação necessária. O DIU hormonal, nós não falamos do DIU de cobre ali anteriormente, agora esse DIU aqui é um dispositivo intrauterino, porém hormonal. Ele também tem o mesmo formato em T, né? E ele é alojado também no interior do útero por um médico, só que este daqui ele libera hormônios. E esses hormônios, eles dificultam ou impedem o processo de fecundação, ok? Ele também necessita de um acompanhamento médico periódico. Então, esse aqui, ele não altera lá a mucosa. Ele libera hormônios que vão impedir ali a gravidez de acontecer por causa da fecundação. Tranquilo? Então, tem os dois DIUs, um hormonal e um de barreira. Para a gente encerrar aqui, pessoal, nós vamos para os métodos cirúrgicos, né? Deixa eu ver se eu amplio aqui. Os métodos cirúrgicos são chamados também de métodos permanentes. Estes métodos, pessoal, eles envolvem o processo de cirurgia mesmo. É como se fosse um método de barreira, porém esse daqui tem intervenção cirúrgica. Então, ele impede definitivamente a gravidez de ocorrer. Isso é muito feito, né? Mas é comum acontecer quando o casal decide não ter mais filhos. É um método também que não impede a infecção sexualmente transmissível. Então, se o casal já tem uma quantidade de filhos, ou se a gravidez da mulher, né, foi de risco e depois ela teme a ter outra gravidez de risco, ou qualquer coisa do tipo, eles decidem por fazer esses métodos definitivos. Esse método, como muda toda aquela situação reprodutiva do casal, ele precisa de um acompanhamento médico e a pessoa ter a certeza, né, para poder autorizar esses procedimentos junto aos médicos. Tem que ser tudo formalmente,
legalizado para que não haja depois, né, qualquer processo, até mesmo para a equipe médica. Ele impede literalmente o casal de vir a ter filhos no momento posterior. É claro que ele é feito ou pela mulher ou pelo homem. Se o método cirúrgico ele for feito pelo homem, ele se chama deferentectomia. Esse termo é bem atual. Ele é conhecido popularmente como vasectomia, é o termo que a gente utilizava, né? Nesse caso, vocês observam aqui na imagem, para a gente ser mais rápido, tem um canal deferente logo acima, né, do epidídimo e dos testículos, um canal onde que os espermatozoides passariam, né, para seguir no trajeto ali. Esse canal ele é cortado. E esse canal, ao ser cortado, depois ele é cauterizado, né, por um procedimento ali médico e impede literalmente a passagem dos espermatozoides. O homem tem muitas, até preconceitos relacionados aqui, que fala a questão da diminuição do libido ou qualquer coisa do tipo. Não há. O homem vai continuar a produzir espermatozoides, ele continua fértil, porém ele não pode ser mais pai porque os espermatozoides não vão sair dali daquela região. Então, eles vão ser produzidos no testículo e para o epidídimo, mas ali mesmo eles vão morrer, vão desintegrar, porque a passagem dele foi impedida. Então, essa cirurgia que ela é muito simples, a masculina. É um cortezinho de cada lado, vai impedir a passagem dos espermatozoides e a recuperação é muito rápida. Tranquilo? Mas o homem vai continuar liberando o sêmen, porque o sêmen é o líquido produzido por órgãos, né? Mais à frente desse sistema aí. Então, ele libera, mas nesse sêmen não tem os espermatozoides. Tranquilo? Já a ligadura tubária, ela também chamada de laqueadura, é quando a mulher faz a cirurgia nas tubas uterinas, nas antigas trompas. Ela corta, ela não, né? O médico vai cortar essas partes aqui e vai isolar elas, igual foi feito ali no homem. Então, corta os canais. Fazendo esse corte, né, ele vai isolar eles e não vai ter a passagem do ovócito. A mulher vai continuar liberando o ovócito mensalmente durante a sua fertilidade, né? Mas esses ovócitos não vão chegar ali na tuba uterina, na parte onde que seria fecundada pelo espermatozoide. Então, ou o homem ou a mulher. Por vezes, a mulher já faz essa laqueadura quando ela acaba de ter o último neném que ela quer ter. Então, já aproveita a cirurgia e faz. Só que na mulher, a cirurgia é muito mais severa. Ela requer um período muito maior de recuperação. Diferente do homem, que faz a cirurgia, que é muito simples e a recuperação é muito rápida. Alguma pergunta aqui? Não. Não. Beleza. E por fim, pessoal, eu falei de 3 métodos, né, que são os anteriores. Existe esse 4º método aqui, que são os métodos de comportamento, que nem são muito considerados métodos por causa da ineficácia, vamos dizer assim. As pessoas têm que ter muito cuidado com esse método aqui. Ele é chamado, um dos métodos mais conhecidos desses comportamentais é chamado de tabelinha. É quando a pessoa ela usa o calendário do ciclo menstrual da mulher como um método contraceptivo. Esse aqui, as pessoas, às vezes, utilizam ele em parceria com outro método contraceptivo para ser um pouco mais eficaz. O que seria isso? É a mulher conhecer, junto com o seu parceiro, o seu ciclo menstrual e entender quando é o seu período fértil. Alguém sabe me explicar? Eu já dei uma aula sobre isso, tem a videoaula lá. Quando que é o período fértil de uma mulher? Quando ela está menstruando, Quando o quê, Eduarda? ela está sem menstruar? Não, a menstruação ela acontece, mas o período fértil é justamente antes da menstruação. É antes, mas não quer dizer que assim, a mulher passou pelo período fértil, ela não vai menstruar, ela menstrua sim, ok? Ela só vai menstruar quando não houver a gravidez ali no caso. Mas o que seria então o período fértil? Quando a mulher está no seu período fértil? É quando ela libera os ovócitos ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. Perfeito. Quando ela libera o ovócito, é o período em que está fértil. Mas falando em dias, alguém saberia dizer quando dentro de um ciclo menstrual? Complicado isso daqui, né? Olha, normalmente as mulheres têm um ciclo de 28 dias, mas tem mulher que tem ciclo para mais ou para menos, ok?
Quando a mulher tem um ciclo de 28 dias, o período fértil dela é na metade, 14 dias. A gente conta período fértil do último dia de um ciclo menstrual regular para trás. Então, 14 para trás. Nesse caso aqui, 28 dias, 14 é justamente a metade. Mas pode acontecer da mulher ovular um pouco antes ou um pouco depois do 14º dia. Por isso que considera 4 dias antes e 3 dias depois. Então, neste caso, vocês olham para essa imagem, o período fértil dessa mulher vai do dia 10 ao dia 17. Aí, a possibilidade da mulher engravidar é muito maior neste período aqui. Então, como que usa esse método? No caso, há o período de descamação, então o sangramento da mulher por meio da menstruação é do primeiro dia, né, até cerca de 3 a 7 dias. Acabou isso, vão passar alguns períodos até ela começar o seu período fértil. Seria conhecer o ciclo e não ter relação sexual desprevenido, né, sem o uso de algum preservativo ou qualquer coisa do tipo, nesse período aí fértil, ok? Quando a mulher conhece o seu período fértil, ela evita a gravidez junto com o parceiro ou evita, né, ter a relação sem o uso de um preservativo nesse período. Só que, como ter essa certeza? Aí que é o problema. Então, muitas podem errar, pode contar errado e acabar engravidando. Tranquilo? Por isso que esse método não é muito eficaz contra a gravidez e também não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Tranquilo, meu povo? Alguma pergunta? Não. 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 Tudo certinho, então, né? Presta atenção aqui nas últimas informações. Olha só. Nós teremos um trabalho em que vocês vão explicar para mim no próximo mês. Esse trabalho eu preciso de grupo. Vão ser formados 4 grupos com 4 integrantes. Então, vocês vão poder escolher os integrantes. Eu preciso da lista destes nomes. Pode mandar lá no grupo da turma ou manda no privado para mim. Vão poder escolher o tema para poder explicar por ordem de chegada dos nomes. Então, o primeiro grupo que me enviar o nome dos 4 indivíduos vai poder escolher seu tema. Aí depois o segundo grupo, é por ordem que a mensagem chegar para mim. Aí eu aviso. Vocês podem me mandar o nome do líder do grupo. Líder fulano de tal, que aí eu mando a mensagem para fulano qual é os temas que ele pode escolher. Tranquilo? Já adiantando, são 4 temas e vocês vão explicar para mim sobre o que é relacionado a este capítulo. Nós temos estupro, gravidez na adolescência, aborto e violência contra a mulher, que é também feminicídio. São esses 4 temas, são temas bem legais, mas talvez algum se destaca mais que o outro. Então, o grupo que me mandar primeiro vai poder escolher. Vai valer 3 pontos e já é para o 3º trimestre. Tranquilo? Ó, e a última informação para a gente encerrar a aula, que já passamos um pouquinho, a minha prova é a primeira, já é dia 24 deste mês, e vai cair um pouco do assunto do capítulo anterior sobre clima, e vai cair o conteúdo de todo este capítulo que a gente já encerra na próxima aula. Beleza? A partir da aula da semana que vem, eu já começo a revisar eles com vocês para as provas. Alguma dúvida, pergunta? Não. Não? Não. Alguns vão receber mensagem, ou já receberam, que estão em débito comigo quanto à atividade avaliativa, hein? Os pais aí vão receber. Aquela que vale 2 pontos são as atividades do livro 2. Tem alunos que não me enviaram, eu estou pedindo tem um tempão, hein? Vão receber aí, fiquem atentos. Tranquilo? Então tá, vamos encerrar. Se tiver dúvida, pode me mandar mensagem lá no PV também que eu respondo a vocês. Tudo bem? Uhum. Então tá bom, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até a aula de semana que vem. Tchau. Obrigado por vocês a presença. Tchau, Tchau. 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 Tchau.